Olá, meus amores, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de matemática? Na aula de ontem, nós estudamos medida de comprimento, não é isso? Na aula anterior, foi medindo superfícies. Pois muito bem. Hoje, vai pegar o teu livrinho de matemática, abrir na página 121 e vai falar de centímetro quadrado. Antes disso, eu vou relembrar para você, vou mostrar aqui alguns instrumentos de medida e vou relembrar para você o que vem a ser um centímetro. Nós temos aqui a régua, né? E aí você pode ver que a régua, ela é pontilhada e ela tem os números de 0 a 30. Entre um número e outro, nós temos um traço maior, tem um número. Temos uns tracinhos, um traço um pouquinho maior, outros tracinhos para ter outro traço, outro número, certo? Do 0 a 1 é 1 centímetro. Cada tracinho que tem aqui entre os centímetros é 1 milímetro. Então, se você contar, aqui tem o 0 aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 1 centímetro, nós temos 10 milímetros, certo? Por isso, o número é de numeração decimal. O nome que fala se chama numeração decimal, porque ele é base 10, ele vai de 10 em 10, certo? Então, esse tracinho maior que existe aqui entre um número e outro, quer dizer que é a metade. Se eu for marcar alguma coisa, vamos medir aqui, ó. Isso aqui, ó, deu exatamente 1 centímetro, tá? Do 0 a 1. Se eu quiser alguma coisa até aqui, até a metade, vai ser 1,5 centímetro, 1,5, ou seja, 1 centímetro e 5 milímetros, tá? Então, centímetro é isso. Régua que a gente usa, né, na nossa escola para desenhos. Nós também queremos tirar algumas medidas. Se eu quiser saber a largura desse livro, eu vou usar uma régua porque eu não preciso de algo maior. Mas se eu quiser saber a minha altura, eu vou usar uma fita métrica, certo? A fita métrica, apesar dessa minha aqui não aparecer os tracinhos entre um número e outro, mas é do mesmo jeito, gente. Entre o número 0 e o 1 tem um espaço de 10, aqui tem 10 milímetros. Entre o 1 e o 2, 10 milímetros, e aí vai, tá? Então, de um número ao outro é 1 centímetro. 1, 2, 3. 1 metro nós temos 100 centímetros. E aí, quando eu quero medir o comprimento aqui, ó, até aqui, vai dar 1 metro. Porque esses números aqui, é porque minha trena, gente, minha fita métrica, ela é de roupas, tá? Era uma roupa que eu vendia e veio isso aqui para tirar medidas de pessoas, tá? Mas 100 centímetros é 1 metro. Pronto. Se eu quero saber o tamanho da minha avó, da minha mãe, eu quero saber a largura da porta da minha casa, eu posso usar a fita métrica, né? Observando sempre que 100 centímetros é igual a 1 metro. Mas se eu quero ver uma distância um pouco maior, eu quero saber, por exemplo, o comprimento da sala da minha casa, eu vou usar uma trena, porque a trena, ela é bem maior, certo? Aqui, ó, uma trena. Mas do mesmo jeito, olha só, vocês podem observar que nós temos os centímetros, ó, do mesmo jeito, entre os 5 e os 6, também é 1 centímetro, certo? Então, a unidade de medida, ela é padrão, ela não vai mudar só porque mudou o instrumento de medida, certo? Era só para relembrar que a gente já viu. E o que eu quero que vocês lembrem aqui quando fala sobre centímetro quadrado? Vou lembrar mais uma vez. Quando eu digo centímetro quadrado, é porque eu quero dizer que aqui tem 1 centímetro, que aqui tem 1 centímetro, aqui tem 1 centímetro e aqui tem 1 centímetro. Lembrando, o símbolo do centímetro é o cm e quadrado tem o 2 em cima. Do mesmo jeito na nossa aula anterior que a gente viu metros quadrados, que é o m e o 2 em cima, certo? Então, quando fala de quadrado, quer dizer que os 4 lados medem 1 centímetro. Por isso que a gente, se eu for contar 1, 2, 3, 4 centímetros, se eu fosse esticar, certo? Mas como ele é um quadrado, ele tem 4, ele tem... aqui diz que esse quadrinho tem 1 centímetro quadrado, certo? Então, as atividades de hoje está bem fácil. Ó, nesse caso, dizemos que a área desse quadrado é 1 centímetro. Tá aqui, ó, gente. 1 centímetro quadrado. Porque se aqui tem 1 centímetro, aqui tem 1. Quer dizer que de largura eu tenho 1 centímetro, de comprimento eu tenho 1 centímetro, certo? Quando eu vou medir os 4 lados,
Então, vai dar 1 centímetro quadrado, certo? Tudo entendido até aí? Beleza. Aqui diz assim, ó, cada quadradinho da malha quadriculada abaixo tem 1 centímetro. Isso aqui tá dizendo que é para você... Eu já medi aqui, você viu que realmente tem 1 centímetro, mas às vezes eles usam na forma figurativa. Ó, isso aqui realmente tem 1 centímetro, tá vendo? Mas às vezes ele pega um quadradinho, por exemplo, dessa folha aqui, que a atividade que você resolveu no anterior, é um quadradinho pequeno. Mas se disser que é para você usar a unidade de medida, o quadradinho, como unidade de medida, e que ele mede 1 metro, você vai imaginar que aquele quadradinho mede 1 metro, tá? Nesse caso aqui, o nosso centímetro realmente tem 1 centímetro. Então, aqui fala o seguinte, ó, observe e responda as questões a seguir. Qual é a área em centímetro quadrado da figura? Então, da figura amarela, você vai ver qual é a área em centímetro quadrado. Lembra o que eu falei antes? Eu só preciso saber qual é o meu comprimento e a minha altura. Então, se eu sei que esse comprimento aqui, eu multiplico esse por esse, vou encontrar certinho. Mas eu tenho uma dificuldade na multiplicação, eu posso contar. Se cada um é 1 centímetro quadrado, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A amarela é o quê? 6 centímetros quadrados, certo? Os demais, do mesmo jeito, você vai resolver, da figura laranja e da figura vermelha, tá? A atividade 2 diz, veja a sequência de figuras que foram desenhadas em um quadriculado, tá? Tá aqui, essas figuras. Foi desenhada a figura 1, figura 2, figura 3. Então, faça o desenho da próxima figura dessa sequência. Vejam bem, aqui a 1, você pode ver que eu tinha 1, 2, 3, 4, 5 centímetros de comprimento e eu tinha 1, 2, 3, 4 de altura, certo? Aí a 2 eu vim para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de comprimento e eu tenho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 de altura. Então, você vai vendo aqui, vai seguindo um padrão. Você vai contar esse aqui, você vai ver, ó, desde para esse, aumentou quanto no comprimento e aumentou quanto na altura. Desse para esse, aumentou quanto no comprimento e quanto na altura. Então, nessa próxima aqui, vai seguir o mesmo padrão. A figura 4, que é a que você vai desenhar, vai aumentar no comprimento, o mesmo padrão que aumentou nas demais, e na altura, beleza? Aí a letra B diz, supondo que cada quadradinho tem uma área de 3 centímetros quadrados, veja bem, ele já está dizendo que para você imaginar, depois que você desenhar a figura, que cada quadradinho tem uma área de 3 centímetros quadrados, tá? Cada quadradinho desse. Cada quadradinho desse, cada um é para você imaginar que tenha 3 centímetros quadrados. Foi o que eu acabei de falar. Se a questão pedir que você imagine que o quadradinho tem 1 metro quadrado, você vai imaginar que é 1 metro quadrado. Você vai sempre resolver o que a questão pede. E aí diz, ó, supondo que cada quadradinho tenha uma área de 3 centímetros quadrados, determina a área da região colorida. Então, você não vai se preocupar com essa parte que não está colorida. Você vai preocupar só com a parte que está colorida. Então, você vai ver da figura 1, figura 2, figura 3 e a 4 que você vai desenhar, certo? Na página 122, continuamos também com a mesma atividade, ó, 3. A professora de matemática pediu aos alunos que cobrisse um pedaço de cartolina com quadradinhos de papel azul. Veja como ficou. Então, tá aqui, ele cobriu, tá? Ó, D aqui é o comprimento, C a largura. Aqui pede para você imaginar o quadradinho como 1 centímetro, tá? De altura, de largura, ou seja, 1 centímetro quadrado cada quadradinho. Letra A. Qual é, em centímetro quadrado, a área desses pedaços de cartolina? Então, qual é essa área total em centímetros quadrados, tá? Esse número corresponde ao resultado de uma multiplicação, pois a figura tem uma disposição retangular. Escreva essa multiplicação. Lembra que como é a multiplicação? Você vai saber quantos quadradinhos eu tenho aqui, certo? E vai saber quantos tenho aqui. Então, você vai fazer o algoritmo. Se eu encontrasse, por exemplo, se aqui fosse 3, aqui fosse 2, eu iria colocar 3 vezes 2, certo? Mas não é, nem é 3, nem é 2. Você vai contar e você vai descobrir e vai colocar o resultado à frente. E aí, ainda na página 122, nós falamos também do metro quadrado, que eu também já expliquei, já facilitou a situação, né? Além de eu ter mostrado a trena, ter mostrado o metro.
Aqui diz o seguinte, e também já expliquei a questão do metro quadrado, é a mesma coisa dos centímetros. Quando eu digo metro quadrado é porque aqui mede 1 metro, aqui mede 1 metro, aqui é 1 metro, aqui é 1 metro, certo? Dá 1 metro quadrado. Considere que a figura ao lado representa um quadrado com 1 metro de lado, certo? Ou seja, 1 metro em cada lado. A área desse quadrado é igual a 1 metro quadrado. Tá aqui. Então, vamos lá. Atividades 1. O chão da sala de Júlio pode ser totalmente coberto por 25 placas quadradas, cada uma com 1 metro de lado. Então, qual é a área do chão dessa sala? Tá aqui a área do chão, já diz que são 25 placas e cada uma mede 1 metro quadrado. Qual é, gente? Então, a resposta já está dada, né? Na atividade 2 diz, a figura ao lado representa o salão de um grande restaurante, que foi coberto por azulejos quadrados de 1 metro de lado. Então, a área de cada lajota é igual a 1 metro quadrado, tá? Ele está dizendo que a área de cada quadradinho desse aqui, que representa uma lajota, é 1 metro quadrado. Letra A. Como as lajotas estão em disposição retangular, podemos calcular a área do chão usando uma multiplicação. Escreva essa multiplicação. Do mesmo jeito que eu expliquei aqui com centímetro quadrado, você vai fazer aqui com metro quadrado também. Aí, qual é a área desse chão em metro quadrado? Você vai escrever a multiplicação aqui, o resultado aqui embaixo. Na página 123, tem Gustavo está pintando um muro que tem 12 metros de comprimento e 3 metros de altura, com uma tela de tinta. Ele consegue pintar 9 metros quadrados do muro, certo? Então, diz que ele está pintando o muro, que esse muro ele tem 12 metros de comprimento e 3 de altura, ou seja, aqui são 12 e aqui são 3 metros, tá? E aí, com uma lata de tinta, ele consegue pintar 9 metros. Veja bem, a cada 9 metros ele pinta com uma lata de tinta, certo? É uma lata para 9 metros, certo? Uma lata para 9 metros. Quadrado número. Então, Gustavo vai precisar de quantas latas? A gente já sabe que 9 é menor do que 12, né? Então, ele vai precisar de mais de uma. Faça a multiplicação e veja quantas latas de tinta ele vai precisar para pintar o muro todo. A tabela abaixo, atividade 4, apresenta as medidas de algumas quadras esportivas de um centro olímpico. Medidas das quadras esportivas de um centro olímpico, aqui ó, quadras, comprimento em metro e largura em metro, tá? Então, futebol de salão, comprimento 36, largura 20, voleibol, comprimento 18, largura 9, basquete, comprimento 26, largura 14, tênis, comprimento 24, largura 8. Como todas essas quadras têm a forma retangular, quando é retangular, gente, a gente pode fazer a multiplicação, tá? Se for uma figura irregular, onde ela tenha uma parte aqui, e aí aqui vem a outra para colar, assim, aí já não vai dar para você multiplicar, você vai ter que somar de 1 a 1. Mas, quando é uma figura retangular, ou quadrada, aí dá certo, viu? Tênis 24 e 8. Como todas essas quadras têm a forma retangular, a área de cada uma delas pode ser obtida por meio de multiplicação. Assim, calcule a área da quadra de... Por exemplo, vou fazer aqui do futebol. Futebol é 36, eu não vou dar o resultado, mas eu vou colocar como que você vai fazer. Aí você vai fazer essa multiplicação, coloca o resultado aqui à frente, ok? Entenderam? Beleza. Aí, voleibol, basquete e tênis. Dessas quadras, qual tem a maior área? Você vai dizer qual delas tem a maior área e qual delas tem a menor área. 5. Um painel de cortiça foi formado por peças retangulares, conforme mostra a figura abaixo. Tá aqui a figura. Aí, se o painel tem 192 metros quadrados de área, qual a área de cada peça? Como é que você vai saber isso? Você vai fazer uma conta aqui de divisão. Você vai ver quantas peças tem aqui e você vai pegar aqui, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tenho 8 aqui, eu tenho 8 aqui, certo? Então, dá 16. Você vai pegar 192 e vai dividir por 16. Faça uma conta, vai encontrar a resposta e vai colocar aqui embaixo. Beleza? Tudo certinho? Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos da Pro.